Eu cresci em uma pequena cidade cercada por uma floresta densa, um lugar onde as lendas antigas eram passadas de geração em geração, como se fizessem parte da terra e do ar. No entanto, uma história em particular sempre me deixou com um arrepio na espinha. Uma história que todos, desde pequenos, aprendiam a respeitar, mas ninguém jamais queria acreditar. A história da mulher veado. A primeira vez que ouvi sobre ela foi de minha avó, sentada à beira da lareira, sua voz quase um sussurro enquanto contava. Ela habita as florestas, especialmente onde o silêncio reina. Ela dizia, seus olhos fixos na chama, uma mulher, bela e mortal, que pode se transformar em um servo, um ser que caça aqueles que desrespeitam as leis do coração. Eu nunca soube se minha avó acreditava mesmo nas lendas, mas a maneira como ela falava, com tanto cuidado e seriedade, fez a história parecer real. Tão real quanto o vento que passava pelas janelas. Segundo a lenda, a mulher veado não era apenas uma criatura que tomava forma à noite. Ela era mais do que isso. Diziam que ela era uma justiça ambulante, um ser que surgia para punir os homens infiéis, os que traíam a confiança das mulheres. Ela atraía suas vítimas com a aparência de uma mulher deslumbrante, com longos cabelos escuros e olhos profundos. Mas, assim que o homem se aproximava, o jogo começava. Ela o levava para a floresta, onde ele se perdia, guiado por um feitiço que o tornava incapaz de fugir. E então, a transformação acontecia. De mulher, ela se tornava uma criatura selvagem, com cascos duros e dentes afiados como facas. Sua aparência de servo era aterrorizante, mas não era o pior. O pior era o som de seus cascos ecoando pela floresta, um som que prenunciava a morte. Na minha cidade, ninguém ousava entrar na floresta depois do anoitecer. Alguns diziam que tinham ouvido os cascos, outros juravam que viram a figura de uma mulher que desaparecia entre as árvores. Não importava quantos homens tentaram desmentir a história ou desafiá-la, sempre havia algo de estranho acontecendo na floresta. Algo que ninguém se atrevia a investigar mais a fundo. Eu sempre pensei que era só uma história para assustar crianças, algo inventado para manter os mais jovens longe dos perigos das florestas. Mas, à medida que fui crescendo, as conversas sobre a mulher veado não paravam. Não era só a minha avó que falava dela. As pessoas na cidade evitavam a floresta e sempre olhavam para as árvores com uma mistura de temor e respeito. Até os caçadores experientes, que conheciam bem o terreno, se afastavam ao cair da noite. O que mais me perturbava era o fato de que ninguém nunca havia provado que a mulher veado era real. Ninguém nunca foi atacado, mas a sensação de medo parecia estar impregnada no ar. Aquela história parecia inofensiva à primeira vista, mas o simples fato de como ela se repetia, de como todos pareciam compartilhá-la com um tom de advertência, fazia com que eu não conseguisse ignorá-la. Não sabia que, um dia, eu próprio seria levado a enfrentar essa lenda de frente. Eu sempre fui uma pessoa curiosa, e minha avó havia me ensinado a questionar tudo. Por mais que a história da mulher veado me causasse arrepios, algo dentro de mim me dizia que havia mais do que apenas uma lenda. Eu estava decidido a descobrir o que se escondia nas sombras da floresta. Foi numa tarde de outono, enquanto o sol se punha atrás das árvores, que tomei minha decisão. Eu estava sozinho. Meu pai sempre dizia para não entrar na floresta à noite, mas nunca havia me dito o porquê. Talvez eu estivesse buscando uma explicação lógica para o que tantas pessoas temiam. Talvez estivesse tentando provar que a história da mulher veado era apenas mais um conto de velhas. De qualquer forma, algo me impulsionava a ir. Com uma mochila simples e uma lanterna, comecei minha jornada pela trilha que adentrava a floresta. O vento frio soprava por entre as árvores, e o som de meus passos era abafado pela vegetação espessa. Havia uma sensação desconfortável no ar, algo que não conseguia identificar. O tempo parecia desacelerar conforme eu caminhava, e a floresta, que durante o dia parecia amigável, agora tinha uma energia diferente. O crepitar das folhas sob meus pés soava como um eco distante. Eu estava me aproximando da parte mais densa da floresta, onde poucos se atreviam a ir, quando ouvi o som de algo se movendo nas sombras. Parei imediatamente, meu coração batendo mais rápido. Olhei ao redor, mas a escuridão começava a se instalar e a visibilidade era limitada. Não havia vento, mas o som continuava, algo se movendo por ali,
algo com ritmo, como se alguém estivesse me observando. De repente, o vi. Uma figura à distância, uma mulher de aparência inusitada. Ela estava parada entre as árvores, com o cabelo escuro caindo sobre os ombros e o olhar fixo em mim. Era uma visão surreal. No início, pensei que fosse apenas uma pessoa comum, mas algo sobre ela me fazia sentir desconfortável. O olhar dela era fixo, mas ao mesmo tempo vazio, como se não fosse completamente humana. Com uma mistura de fascínio e medo, comecei a me aproximar, sem pensar no que poderia acontecer. Quando a distância entre nós diminuiu, eu pude ver com mais clareza. Seus olhos eram enormes, quase impossíveis de descrever, com um brilho estranho que refletia a luz da minha lanterna. De repente, o silêncio foi quebrado por um som surdo, como se algo estivesse se movendo atrás de mim. Uma sombra apareceu à minha esquerda, algo grande e escuro, e de repente, eu soube que não estava mais sozinho. A mulher sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era o tipo de sorriso que você vê em um predador antes de fazer a sua presa. Seus dentes estavam mais afiados do que qualquer ser humano poderia ter. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas o medo tomou conta de mim. Em um movimento quase sobrenatural, a mulher deu um passo para trás. Antes que eu pudesse reagir, a figura se transformou. Seu corpo se encolheu, seus membros se alongaram, e em um piscar de olhos, ela estava em pé. Não mais como uma mulher, mas como um cervo, com cascos duros batendo no chão, os olhos agora brilhando em um amarelo assustador. Eu estava paralisado de medo. Foi então que ela começou a andar, se movendo para dentro da floresta, e, de alguma forma, eu sabia que não deveria segui-la. Mas a curiosidade foi mais forte. Fui atrás dela. O que mais eu poderia fazer? O que estava acontecendo diante dos meus olhos era inexplicável. Mas eu não podia parar agora. Eu estava em um estado de alerta máximo, e ao mesmo tempo, completamente hipnotizado. Mas à medida que eu caminhava atrás dela, as árvores ao redor começaram a se fechar, como se a floresta estivesse se fechando sobre mim. E naquele momento, eu soube que talvez tivesse cometido um erro terrível. Eu não sabia o que me havia possuído para seguir aquela criatura. O medo já tomava conta de mim. Mas havia algo mais profundo, um desejo quase incontrolável de descobrir o que estava acontecendo. A mulher, ou o que quer que fosse, agora tomava a forma de um cervo, e os cascos ressoavam na floresta silenciosa como um aviso. Ela se movia com uma graça sobrenatural, e eu, completamente atordoado, seguia em seu rastro. À medida que a distância entre nós diminuía, a floresta parecia se fechar ainda mais, os troncos das árvores se tornando mais densos, e o ambiente se tornando mais pesado. Eu já não conseguia ouvir mais nada além do som dos cascos batendo contra o solo, meu próprio coração batendo freneticamente em meu peito. A tensão estava no ar, e a escuridão parecia se aprofundar a cada passo que eu dava. Então, ela parou de repente. A criatura estava parada na beira de um pequeno clearing, a névoa começando a subir da terra fria. Eu me aproximei com cuidado, mas o terreno agora parecia completamente diferente do que eu tinha visto antes. As árvores estavam mais distantes e a sensação de opressão era insuportável. Senti como se estivesse sendo observado por algo invisível. O som da floresta havia sumido, como se tudo estivesse em um silêncio absoluto. A criatura virou lentamente para me encarar. Eu vi seus olhos, e naquele instante, algo aconteceu. O brilho amarelo nos seus olhos se intensificou, e eu soube que estava sendo observado não apenas por ela, mas por algo muito maior. O medo se transformou em pânico. A criatura começou a se mover novamente, dessa vez com uma velocidade quase sobrenatural. Eu tentei correr atrás dela, mas o terreno parecia instável, as raízes das árvores surgindo do chão como se quisessem me prender. Cada passo que eu dava parecia me afundar mais fundo na floresta, e os cascos dela batiam cada vez mais forte, ecoando na minha mente. Foi quando eu a vi, de volta à sua forma humana. A mulher estava em pé, de frente para mim, com um sorriso frio no rosto. Ela estava agora completamente imóvel, mas ainda assim, seu olhar penetrante parecia atravessar minha alma. Em um movimento rápido, ela se aproximou de mim, seus pés mal tocando o solo, como se levitasse. Eu estava paralisado, incapaz de me mover.
Ela falou, sua voz suave como uma brisa, mas com um tom ameaçador. Você não deveria ter vindo aqui. Ela disse, e sua voz reverberou na minha cabeça. Agora, você será parte da floresta, assim como todos os que vieram antes de você. Eu não sabia o que ela queria dizer com aquilo, mas a ameaça era clara. No instante seguinte, ela se virou e começou a andar para a escuridão. O medo me fez voltar a me mover, mas quando dei um passo para segui-la, algo me impediu. O chão estava cedendo sob meus pés, e algo puxava minhas pernas para baixo, como se a terra estivesse se abrindo para me engolir. Eu tentei gritar, mas a voz não saiu. Olhei para o céu, agora coberto por uma névoa espessa e um silêncio mortal. Sentia o peso da floresta ao meu redor, como se ela estivesse viva, me observando, esperando que eu cometesse o erro de seguir adiante. Ela se virou para me encarar uma última vez antes de desaparecer nas sombras. Seus olhos brilharam com uma luz intensa, e o último som que ouvi foi o eco dos cascos, agora distantes, ecoando pela floresta. Mas eu sabia que ainda estava lá, à espreita, observando. Eu estava sozinho, mas não estava em paz. Algo estava se aproximando, algo que não deveria ser seguido. E eu sabia que, se saísse daquela floresta, jamais seria o mesmo. Eu tentei me convencer de que tudo aquilo não passava de um pesadelo. Minha mente estava bagunçada, e eu não conseguia distinguir o real do que minha imaginação havia criado. Mas a sensação de ser observado persistia, e a floresta ao meu redor parecia se tornar mais densa, mais opressiva. A névoa estava mais espessa, tornando difícil enxergar além de poucos metros. Eu estava perdido, e o medo que tomava conta de mim não era apenas o medo de me perder, mas o medo de ser caçado. Com a respiração pesada e o coração acelerado, comecei a caminhar de volta, tentando encontrar a trilha que me levaria de volta para a estrada. Cada som da floresta parecia amplificado, os estalos das folhas secas sob meus pés ressoando como um grito na escuridão. Mas, por mais que eu tentasse, nada parecia familiar. A floresta estava viva, e parecia que ela estava mudando ao meu redor. A trilha que eu acreditava ter seguido já não estava mais lá. Eu ouvi algo distante, mas inconfundível. O som dos cascos. Lentamente, eles se aproximavam de mim. Eu não queria virar, não queria confirmar o que sabia ser verdade. Mas a curiosidade foi mais forte. Quando olhei para trás, não vi nada. A escuridão, a névoa, tudo estava vazio. Mas o som estava lá, mais forte agora, mais próximo, como se estivesse me cercando. Meu corpo inteiro tremia. Cada passo que eu dava parecia me afastar da realidade, e a floresta parecia ter se tornado uma prisão. O medo tomou conta de mim, e eu sabia que não podia mais confiar em meus próprios sentidos. A mulher veado estava atrás de mim, mas agora ela não estava mais na forma de uma criatura selvagem. Ela estava ali, à espreita, como uma sombra. Comecei a correr, sem direção, sem pensar. Eu só queria escapar. Mas quanto mais eu corria, mais parecia que a floresta me engolia. O som dos cascos se intensificava, mais alto, mais próximo, até que, de repente, parou. A floresta ficou em um silêncio absoluto, e eu parei, sem fôlego, tentando ouvir qualquer som. Mas a única coisa que eu podia ouvir era o batimento acelerado do meu coração. E então, ela apareceu. Dessa vez, não havia forma de servo. Ela estava ali, diante de mim, uma mulher com a pele pálida e os olhos penetrantes, sua expressão indiferente, como se já tivesse me julgado. Ela estava imóvel, observando-me com uma calma que me fazia sentir como se minha vida estivesse nas mãos dela. Ela não precisava se mover, pois sabia que eu não teria escapatória. Você falhou, ela disse, sua voz calma, mas cheia de uma ameaça silenciosa. Eu estava paralisado, incapaz de falar ou me mover. O medo tomou conta de mim de tal forma que eu não conseguia respirar corretamente. Tudo ao meu redor parecia desaparecer, e eu sabia que eu estava prestes a enfrentar um destino que não poderia evitar. O som dos cascos de novo, mas agora eles estavam mais perto. Eu olhei para os lados, tentando ver o que estava acontecendo, mas era tarde demais. Antes que eu pudesse reagir, senti algo gelado em meu tornozelo. Era como se algo invisível tivesse me prendido. Olhei para baixo, e,
Em meio à névoa, vi os cascos e uma sombra se levantando das profundezas da floresta. O pânico tomou conta de mim, mas não houve tempo para lutar. Eu estava preso ali, em um pesadelo do qual não conseguia escapar. Minha visão começou a se turvar enquanto a névoa espessa se apertava ao meu redor. As árvores, antes distantes, agora pareciam estar se fechando sobre mim, seus troncos torcendo-se e se dobrando como se quisessem me aprisionar. Eu não conseguia mais distinguir onde estava. O medo me consumia, e eu sentia que estava à beira da loucura. A mulher, ou o que quer que fosse, estava ali, parada diante de mim, como uma presença que congelava o ar ao meu redor. Seus olhos eram vazios, mas ao mesmo tempo penetrantes, como se pudessem ver através de minha alma. Eu sabia que ela era a própria personificação da morte, uma força implacável que não cederia até ter o que queria. E eu havia falhado. O som dos cascos aumentou novamente, mas dessa vez, eu não queria olhar. Não queria saber o que estava chegando. Meu corpo estava paralisado de medo, e a névoa parecia me engolir mais e mais, obscurecendo tudo ao meu redor. Mas então, o silêncio voltou, cortante, opressor. A mulher se moveu, com uma graça aterradora. Ela não andava como uma humana. Sua movimentação era fluida, como se flutuasse sobre o solo. Ela se aproximou de mim, a cada passo mais perto, até que seus pés não tocavam mais o chão, apenas pairavam levemente sobre ele. Eu pude ver seus cascos, negros e afiados, tocando o solo sem fazer um único som. Você não entende, não é? Ela falou novamente, sua voz tão suave que se misturava com o sussurro da névoa. Você foi atraído, como todos os outros, como todos os homens que vieram antes de você. Mas você não sabia que seria o último. Eu tentei falar, tentei dizer algo, mas não consegui. As palavras não saíam. Minhas pernas não conseguiam mais sustentar meu peso. E eu caí, meu corpo pesado contra o solo de terra fria. A sensação de impotência foi esmagadora. Eu queria correr, gritar, pedir ajuda, mas tudo parecia em vão. Ela parou na minha frente. Por um momento, fiquei hipnotizado pelos seus olhos. A névoa ao nosso redor parecia dançar, como se estivesse viva, como se fosse parte dela. As árvores se curvavam para nós, como testemunhas silenciosas de algo que não se podia entender. Agora, você vai entender a lição, disse ela com uma tranquilidade mortal. Os homens que se perdem na floresta não são mais do que presas. De repente, os cascos retornaram, dessa vez como uma tempestade, batendo contra o solo com tanta força que parecia que a terra ia se partir. Antes que eu pudesse reagir, senti uma dor lancinante em meu tornozelo, como se algo cortasse através da carne e dos ossos. Uma dor que me fez gritar, mas a minha voz parecia sufocada pela névoa. Olhei para baixo, e ali, aos meus pés, vi os cascos negros da mulher veado. Ela estava de volta à sua forma original, metade mulher, metade servo, e sua presença era opressiva, esmagadora. A dor em meu tornozelo se intensificava, e eu sabia que não havia mais escapatória. Ela já havia me marcado. Eu era mais uma de suas vítimas. A última coisa que ouvi foi o som de seus cascos batendo contra o chão, cada batida ecoando como um trovão na floresta silenciosa. E então, tudo ficou escuro.